Nossa paz do Senhor a todos, amém? Só você para Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Vai ser entregue nesse momento pelo diácono nosso Adão Celso. E abre o teu coração, com certeza Deus vai falar conosco agora através da palavra. Amém? Levante as mãos agora, Senhor Jesus. Nós oramos agora, entregando o teu servo em tuas mãos. O Senhor sempre tem usado o teu filho em tuas mãos e com certeza o Senhor já tem colocado a sua palavra no seu coração. E nós estamos aqui nessa noite para ouvir a tua voz, a tua palavra, que traz edificação para a nossa alma. Tome com as mãos do teu filho agora e abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar, glória a Deus. Glorifica o Senhor por estar nessa noite, na presença dele, mais uma vez para pregar a sua palavra. Quero agradecer ao pastor pela confiança, e é sempre bom poder estar junto com os irmãos para adorar Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Quantos estão esperando a volta de Jesus? A qualquer momento, irmãos, no abrir e fechar de olho, essa igreja vai ser arrebatada. Nunca se esqueça, Jesus está às portas voltando. Leia comigo 2 versículos. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Quero pregar nessa noite com o tema sem forma e vazio. Assim era eu. Não tinha forma e era vazio. Assim era você. Era vazio. E quantos nesse mundo se encontram hoje sem forma e vazio? Mas o Deus que fez os céus e a terra é aquele Deus que tem poder de preencher o vazio do homem. Deus nos criou, nos formou para isso, para adorar o seu nome. O essa já preparei o essa, que eu estou com um negócio tão forte aqui para louvar o Senhor. Está no início. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3: Disse Deus: haja luz, e houve luz. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está a essência da criação, eu e você. O único propósito de Deus quando nos fez é glorificar e adorar o seu nome. Então eu quero que você louve ao Senhor. Se você acha que Ele merece, que Ele é digno. Com o coração aberto.
Sente a presença do Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Glória, feito seja dado o nome de Jesus. Quando nós lemos o livro de Gênesis, onde tudo começou, o início da criação, Gênesis foi escrito por Moisés, um dos maiores profetas em que já existiu sobre a face da terra. E aqui inicia-se tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Notem bem que primeiro Deus criou os céus. Tudo começou de cima para baixo. Primeiro Deus fez os céus. Não é o céu, é os céus. Segundo quem estuda ciência sabe muito bem que existem provavelmente 3 céus. Esse céu que nós vemos, tem o céu das estrelas e assim por diante. E o céu da morada do Altíssimo, que é invisível, mas porém é real. Lá ele estabeleceu o seu trono e criou algumas coisas primeiro lá no céu. Primeiro Deus fez os anjos, os arcanjos, os querubins, e criou alguns seres celestiais, alguns animais celestiais. Você sabia que lá no céu tem cavalo de fogo? A Bíblia diz, pelo menos 3 vezes no Velho Testamento fala carruagem e cavalos de fogo. Deus criou tudo primeiro lá no céu. Quando Elias foi arrebatado, ele foi arrebatado numa carruagem com cavalos de fogo. Quando Geazi estava vendo a cidade cercada, que ele ficou com medo, que ele orou, e Deus abriu os olhos espirituais, Geazi viu os montes cheios de cavalos de fogo. E tudo formou Deus, criou Deus, os anjos, com o único propósito de ver o seu nome ser glorificado. Os serafins, os querubins, o arcanjo, os querubins e os serafins. Se eu perguntar a você, tem alguma coisa acima de Deus? Você vai dizer que não. Mas segundo a Bíblia tem. Isaías capítulo 6. Isaías viu os serafins que voavam acima dele. Mas por quê? Os serafins é maior do que Deus? Não. Deus colocou os serafins acima deles. E a Bíblia diz que os serafins têm um propósito. Qual é? Louvar a Deus diariamente, dizendo: Santo, 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 sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a sua glória está aqui nesta noite para nos envolver. Entendemos que esse Deus é tão santo, é tão maravilhoso, que ele tem que ser adorado de cima para baixo, de baixo para cima, dos lados, do lado direito, do lado esquerdo. O seu nome tem que ser glorificado e adorado. E Deus criou tudo isso, os céus. Aí Deus olha para a terra. Quando a Bíblia diz no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia um abismo, e a escuridão, e o Espírito sobrevoava, pairava sobre a face das águas. Entendemos que nem sempre era assim. Quando a Bíblia diz era, porque a Bíblia diz em Ezequiel que Deus fez a terra desde o início e colocou o anjo, o maestro, que caiu, e ele habitava aqui na terra. A terra era formada, era bonita. Mas quando a Bíblia diz, e a Bíblia também diz em Hebreus, que Deus fez a terra e ela não era vazia e nem sem forma, ela habitava. Mas segundo os estudiosos que estudam teologia, fala que quando Deus expulsou Satanás do céu, que ele quis ser maior do que Deus, Jesus diz em Lucas capítulo 10, eu vi Satanás cair como um raio, ele foi expulso. E segundo os estudiosos, com a queda de Satanás, a terra foi destruturada, ficou sem forma.
e ficou vazio. E agora o Espírito sobrevoava sobre a face das águas. E com os céus tudo bonito, tudo lindo, porque Satanás tentou, Lúcifer tentou ser maior do que Deus. Mas ninguém é maior do que Deus. Ele é o supremo, Ele é o soberano, Ele é o poderoso, Ele que pode, Ele que faz, Ele que domina, Ele que tem, Ele que é, Ele que domina, Ele que faz todas as coisas. E esse Deus é tão poderoso que Ele olha para a terra e vê a terra sem forma e vazia. E com sua palavra, no início Ele formou, Ele criou os anjos, que é seres espirituais. Apenas com seu sopro, com sua palavra, com seu desejo, com sua vontade, os anjos apareceram. E Deus agora olha para a terra sem forma e vazia e diz: haja luz. E houve luz. Aleluia. Notem que apenas com sua palavra. Quem é como o nosso Deus? É por isso que eu disse no início que eu estou pregando sobre vazio, sem forma e vazio, porque quem olhava para nós, irmãos, dizia: essa aí nunca vai ter jeito, essa aí nunca vai ter jeito. Éramos desprezados, mas Deus olhou para você, Deus olhou para mim, Deus olhou para vocês, e Deus mudou a nossa história. E Deus agora olha para a terra: haja luz, e houve luz. Deus agora começou a criar todas as coisas. Criou as plantas, criou os vegetais, criou as árvores e formou a terra que era sem forma e vazia. Fez a divisão entre águas e terra seca. Chamou a parte escura de noite, a parte clara de dia, de luz de dia. Fez toda a divisão e aquilo foi transformado. Aquilo que estava sem forma e vazio ficou transformado. Deus agora olha para os mares e diz: haja vida nos mares. E com sua palavra, somente com sua palavra, houve vida nos mares. Foram criados os peixes, os seres que vivem no mar. Haja os animais, todo tipo de animais. E houve os animais. Agora a terra já não era mais sem forma e já não era mais vazia. Tinha forma e tinha os animais. E tudo parecia muito bom. Eu entendo até aqui que quando Lúcifer perdeu o seu trono, perdeu o seu contato com Deus, e ele viu a terra sem forma e vazia, ele pensou: eu não pude morar, mas ela vai ficar assim sem forma e vazia. E agora ele vê Deus com sua palavra, mudando e transformando e fazendo todas as coisas acontecerem. Ele ficou decepcionado. É assim que acontece nos nossos dias. Quando o inimigo pensa que você está derrotado, que você está acabado, olha Deus levantando você. Olha Deus erguendo você. Porque a vitória, irmão, é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Porém, depois que Deus criou todas as coisas, que Deus criou os mares, criou as árvores, não tinha ninguém. Deus agora sentiu no coração o desejo de fazer algo diferente. Só que dessa vez, Deus, eu não tenho nem palavra para dizer, eu quero fazer algo diferente. Deus pensou em você, pensou em você, pensou em você, aleluia, pensou em mim, glória a Deus, pensou em nós aqui nessa noite. Oh, maravilha, Jesus. Deus levanta no seu trono, e dessa vez ele não diz a palavra haja. Ele quis fazer algo diferente, e com suas próprias mãos. Os anjos ficaram preocupados, mas o que o nosso Deus agora quer fazer? Ele desce, vem até a terra e olha para os anjos. Eu quero fazer, mas não quero fazer igual aos anjos.
Imagina se todos aqui fossem anjos, fossem serafins, que aquelas asas, tem 6 asas, seres espirituais de luz. Não, nós não somos igual aos anjos. Deus não é igual aos animais. E disse, não, o que eu quero fazer não é igual aos animais. Ainda bem. Imagina se parecêssemos uma girafa com pescoção de todo tamanho. Não, Deus falou, não quero sofrer. Eu vou fazer algo, a essência da criação. Algo maravilhoso. Deus desceu até a terra. E a Bíblia diz, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que naquele diálogo entre o Espírito Santo, Jesus, que Deus no início existiu, Jesus estava com Deus, o Verbo era Deus, habitava com Deus. Jesus, Deus e o Espírito Santo. E naquele diálogo, no versículo 26, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Vamos fazer. Deus tinha a matéria. Deus pegou o pó da terra. Eu estava querendo chamar até o jovem aqui, vem cá, João. E eu animei a fazer. Deus agora pega a essência do céu, pega o barro, o pó da terra, e os anjos ficam olhando, e Lúcifer fica de parte olhando o que ele vai fazer. Ele não usou a palavra haja. Deus agora usa as suas próprias mãos. Passa o barro e começa a fazer. Começa a fazer. Faz os braços, faz a perna, faz a orelha. Aí Deus pensa, essa parte que eu vou deixar mais molinha, para quando for dormir, se a pessoa fosse tudo. Detalhes. Deus faz a parte mais bolinha, faz os olhos, com as suas próprias mãos. Façamos o homem, conforme a nossa imagem. O homem está deitado. Mão na massa. Fez o homem. O homem está formado. Está feito. Porém, sem vida. Os anjos olhou e viu aquela criação, aquele boneco feito do barro. O que vai acontecer agora? Aí vem o versículo 27. E criou Deus, homem e mulher, conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Eu fiquei pensando, Simão, eu não entendo muito de português, mas no versículo 26, formou Deus, pó da terra, matéria existente, formou de algo que já existia, o pó da terra. Vem o versículo 27, e criou Deus, verbo criar, algo inexistente. Deus agora no versículo 27, ele cria o homem e a mulher. Como ele cria? Deus pega e doa parte dele, fogo de vida, sopro de que sai de dentro de Deus. Levanta sua mão direita, meu Senhor da glória. Você que entrou aqui nessa noite, que tem pensado, mas será que eu tenho valor?
falou. O que está acontecendo com a minha vida? Deus fala contigo nessa noite. Você é a essência da criação. Eu te formei, eu te fiz com todo amor e carinho. Prepare, prepare. Aquele lá. Eu estou sentindo Deus aqui, aleluia. Deus agora sopra nas narinas. O homem abriu os olhos. Levanta, Adão. Levanta, Adão. Imagem e semelhança de Deus. Agora falando com fogo divino. Obrigado. Vai, corra, não vai. Eu já vou sentir Deus aqui. Está sentado.
Concluindo a minha pregação. Por mais que o inimigo lute e peleje, você tem a essência de Deus dentro de você. Glória a Jesus. Deus não apenas te formou, Deus te criou. Glória a Deus. Deus não apenas usou a palavra age, assim como ele fez com os animais, que não tem a essência de Deus, só tem alma. Você tem a essência de Deus, você tem alma, corpo e espírito. Você tem Deus dentro de você. Então não deixa bater quando alguém usado pelo cão, pelo inimigo, tentar te jogar para baixo, tentar destruir você, matar você com palavras. Não se deixe abater quando as lutas vêm tão forte. Você tem Deus dentro de você. Está sentindo o que Deus quer fazer nessa noite? Está sentindo o que Deus tem nessa noite para você? Deus faz vida na sua alma nessa noite. E prova ao inimigo que ele pode lutar, pode tentar de todas as formas. Mas aqui vai estar você dizendo poderoso Deus. Aqui vai estar essa igreja dizendo poderoso Deus. Fique todos de pé em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que sentiu de vir até a frente do altar? Receber uma oração que iremos ministrar aqui nesta noite. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir até a frente do altar nessa noite. Se você sentiu no seu coração, renovar sua aliança, seu pacto com Deus. Você que quer aceitar Jesus, que entrou aqui nessa noite, ainda não fez isso, saia do seu lugar e venha. Isso, Alex. Coisa linda. Você que quer ter um renovo espiritual, você que quer voltar para Jesus. Salva aí, moço. Que quer unir com o Senhor. Fazer de volta a sua aliança. Salva aí que está acabando. Que maravilha, aleluia. Salva acabando. Salva aí que está acabando. Aleluia, 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 aleluia.